No Brasil, os estados produtores de soja já deram pontapé inicial para a semeadura. Inclusive, os trabalhos estão bem adiantados em relação ao visto nessa mesma época do ano passado e nas safras anteriores. O estado do Mato Grosso, por exemplo, já conta com mais de 31% de área plantada, o que, de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é um ritmo recorde para o estado. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, para que esses outros produtores que ainda vão dar início à semeadura possam se programar. Olá, Thaís, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, essa chuva que atingiu algumas áreas da região centro-oeste nesses últimos dias, mesmo que de maneira mais isolada, acabou acelerando um pouco o plantio da soja, que avançou especialmente no estado do Mato Grosso. A situação de solo ainda não está muito favorável por lá. Na verdade, nem no estado do Mato Grosso, nem nas outras áreas produtoras do centro-oeste, em especial na metade norte do Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Na verdade, as condições de solo e plantio ainda continuam ruins em praticamente todo o centro e norte do país. Nas áreas ao norte de Minas, no Espírito Santo e especialmente lá na região do Matopiba, as condições de solo ainda seguem ruins. O solo continua muito seco por conta da falta de chuva e das altas temperaturas. A situação só está um pouco mais favorável mesmo lá na região sul, em algumas áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul e também do sul do estado de São Paulo. Na verdade, no estado do Paraná, como choveu bastante nos últimos dias, a umidade do solo subiu. Em alguns municípios, inclusive, o solo está bem encharcado por conta desse excesso de chuvas. Mas em relação às outras áreas, a situação de solo e plantio continua melhor no estado paranaense. Só que nesses próximos dias, o padrão de chuvas muda novamente no Brasil. Até essa semana, as chuvas mais intensas estavam concentradas nos 3 estados da região sul, é por isso que o solo está encharcado. Só que agora a chuva vai começar a avançar e deve atingir a região central. Em toda essa área, a previsão de bastante chuva nesses próximos dias. Chuva, inclusive, que deve atingir áreas produtoras de soja do centro-oeste e também do sudeste. Nessa área mais escura aqui do mapa, que abrange os estados de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e até mesmo o extremo norte do Paraná, chove de maneira um pouco mais expressiva. A gente observa pelo mapa que teremos mais de 50 milímetros acumulados até o dia 24 de outubro. Só que mesmo assim, essa chuva ainda não deve elevar tanto a umidade do solo. Ela alivia um pouco a situação, mas ela ainda ocorre de maneira bem isolada e irregular. Ela não vai atingir todas as áreas. Mas, como eu disse, já alivia um pouco a situação dos produtores, já que o tempo não vai ficar tão seco. Enquanto isso, lá na região sul, a chuva diminui novamente, especialmente no Rio Grande do Sul. A chuva fica ainda mais irregular e mal distribuída, só que mesmo assim a umidade do solo segue um pouco mais elevada. Já na região produtora do Matopiba, também chove nesses próximos dias, mas é uma chuva que vem de maneira bem mais fraca e isolada. Teremos no máximo 15 milímetros acumulados. É por isso que nessa área, mesmo com previsão de chuva nesses próximos 5 dias, o solo ainda continua muito seco. Na semana que vem, como teremos a formação de um novo corredor de umidade, desde a região norte até o interior da região sudeste, ainda chove nas principais áreas produtoras, continua chovendo nas principais áreas produtoras. Mais uma vez, teremos volumes até que expressivos de chuva nessa área mais escura aqui do mapa, que abrange principalmente os estados do Espírito Santo, Minas, norte de São Paulo, Goiás e também Mato Grosso. Só que mesmo assim, mesmo a chuva ainda vindo com um pouco mais de intensidade e volume nessas áreas, ela acontece de maneira bem irregular e mal distribuída, não atinge todos os municípios e é por isso que não eleva tanto a umidade do solo. Lá na região produtora do Matopiba também continua chovendo muito pouco. Na verdade, na semana que vem a chuva diminui ainda mais nessa área e é por isso que o solo ainda continua seco e a situação ainda segue desfavorável ao plantio.